feliz sábado! Nós estamos aqui já reunidos para compartilhar esses momentos tão felizes e agradáveis que é receber o sábado do Senhor, que são momentos especiais e que a gente precisa a cada dia nos preparar para esse momento especial do sábado. Durante toda a semana a gente aguarda com ansiedade a chegada do Santo Sábado do Senhor. É para nós uma grande alegria, uma satisfação imensa poder compartilhar com vocês esses momentos inesquecíveis e momentos especiais. Esse aqui é o meu esposo, o pastor Dário. Esta é minha amada, minha esposa Marta. E nós temos 2 filhos que não estão conosco no momento, que são bênçãos maravilhosas também de Deus. São presentes de Deus, assim como o sábado também é um presente maravilhoso do nosso Deus. E nós queremos lembrar para vocês que vocês podem tirar fotos em família desse momento especial, coloque nas redes sociais para que outras famílias sejam incentivadas também a fazer o pôr do sol em casa, em família, que são momentos incríveis. Você pode também colocar no Instagram, que vai aparecer aí na tela, para que você apareça com sua família lá na vinheta, no início do nosso programa. No próximo pôr do sol, sua família pode estar ali presente também. E nesse momento nós vamos aproveitar para louvar o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. E nós vamos iniciar o nosso sábado assim, cantando louvor. O nosso hino é o 531, que é um hino que fala do sábado, que é esse presente de Deus. Nós vamos louvar nesse momento, cantando esse hino maravilhoso. Cante conosco, junto com a sua família. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, Senhor. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Oh, Mestre amado, Criador divino, do Santo Sábado tu és Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Oh, Mestre amado, Criador divino, do Santo Sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Oh, Mestre amado, Criador divino, do Santo Sábado tu és Senhor. Amém? O nosso Deus é maravilhoso e nós precisamos louvá-lo a cada dia, principalmente nesse dia especial. Mas agora, esses são os momentos mais aguardados, porque são os momentos onde as crianças irão participar do Momento Kids, que é a história de cada pôr do sol, que é uma maravilha. Fiquem atentos, vocês vão ver que história maravilhosa vocês vão assistir hoje. Feliz sábado, criança! Tudo bem com vocês? Olha só, no sábado, a Isabela foi para a igreja e lá na escola sabatina o professor explicou que as crianças também poderiam devolver os dízimos. Isso mesmo! E entregou para elas um envelope. Olha só, vocês têm um desses? Que legal, não é?
E no culto, o pastor, ele leu Malaquias 3:10, que fala que nós devemos devolver o dízimo. Não devemos pagar ou dar, como muitas pessoas falam, mas o correto é dizer devolver o dízimo ao Senhor. E assim, nós poderemos, com os nossos dízimos, ajudar na pregação da palavra de Deus. Então, no sábado, depois que Isabela e sua família almoçaram, ela teve uma conversa com seus pais. Vamos ver? Do ano passado, fomos à casa da vovó e ela me deu R$20. Devo devolver o dízimo para Deus? Sim, minha filha, isso seria correto. Você sabe quanto deverá colocar no envelope? O pastor disse que a cada 10 partes que ganhamos, uma parte é para Deus. Se eu ganhei 20, quanto que devo devolver? Você deve colocar 2 moedinhas de R$1 dentro do envelope. Não é isso, papai? Muito bem! A mamãe é muito inteligente! Só não entendo uma coisa. O pastor disse que Deus é o dono de tudo e que não precisa de dinheiro. Então, por que essas regras de devolver 10% de tudo que ganhamos? Olha, é verdade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele colocou essa regra na Bíblia para nos ajudar a sermos fiéis. A natureza humana é muito egoísta. Então, temos a oportunidade de treinar para sermos generosos. Outra coisa que não compreendo, que diferença faz 2 moedinhas de R$1 na tesouraria da igreja? Esse valor é tão pouco. Bom, eu vou pedir para mamãe te responder essa. Fala aí, mamãe! A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, é bom aprender a devolver o pouco, para que, quando você tiver muito, possa devolver da mesma forma, fielmente. Muito bem, mamãe! E tem mais! Preciso dar um recado para a galerinha que está nos assistindo. Ei, galerinha! Olha bem! O pouquinho de um, junto com o pouco de outro, e o muito de um, com o bastante de outro, faz com que o resultado seja o melhor para as necessidades do trabalho de Deus. Deus sabe mesmo das coisas. O que Ele pede é igual para todos, uma parte de 10. Quem ganha pouco, devolve pouco. Quem ganha mais, devolve mais. Que linda história, vocês viram? Então eu quero ler com vocês Malaquias 3:10. Vamos ver o que diz lá? Vamos abrir? Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E lembre-se sempre, criança, quem segue as regras divinas tem paz no coração, vive tranquilo e é muito feliz. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, obrigada por mais um sábado, que nós possamos ser fiéis e devolvermos ao Senhor os dízimos. Em nome de Jesus, amém. Gente, que momento especial nós tivemos. Uma linda historinha. Eu tenho certeza que todos vocês que ouviram, que participaram nessa historinha infantil aí, aprenderam muitas lições especiais. Esse é o momento em que a família precisa e deve valorizar os seus filhos, né? Participar do culto, participar do pôr do sol, participar dessa historinha linda, espiritual, que com certeza nos leva e nos aproxima mais de Deus. Parabéns pela sua participação, parabéns pelo envolvimento nessa historinha. Agora chegou o momento de uma outra história. Agora chegou o momento da história para os adultos. É uma história que nós vamos verificar e vamos interagir com vocês dentro da palavra de Deus, aqui na Bíblia. Para isto, eu gostaria de lhe convidar para abrir a sua Bíblia, ok? Para que você possa abrir a sua Bíblia em Reis, primeira carta do livro de Reis, no capítulo 2.
Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta e eu creio que você também já abriu aí sua Bíblia e vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação de Deus para a meditação da Bíblia neste momento. Feche teus olhos. Nosso Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção que tiveste conosco. Nós tivemos uma semana linda, uma semana maravilhosa, apesar das lutas e das dificuldades, mas até aqui Deus tem nos abençoado. E abençoado a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando neste momento, em todas as regiões desse campo e fora dele também. Nesse momento, a tua palavra está em nossas mãos, nós vamos ler, nós vamos meditar, e que o Senhor possa nos conduzir nesse momento. Nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a nossa história, a nossa meditação da palavra de Deus se encontra na Bíblia Sagrada, em 1 Reis, a partir do capítulo 2. E aqui nós encontramos algumas orientações, alguns conselhos espirituais para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento em todos os aspectos. O texto nosso, ele começa dizendo assim, aproximando-se Davi da morte, de sua morte, dos seus dias, deu ordem ao seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a existência, de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Pois bem, esse texto chama a nossa atenção para algumas coisas, especialmente a minha atenção para algumas coisas. O título da nossa reflexão, da nossa meditação, que queremos passar para os senhores, e para mim também, obediência e suas consequências. O inverso, desobediência e suas consequências. Interessante notar que nós encontramos aqui um conselho de um pai em que estava chegando aos seus últimos dias de vida. Eu fico assim imaginando e trazendo essa história para os nossos dias, trazendo essa história para os seus dias. Imagine alguém dentro do contexto de Davi, a sua grande preocupação, o seu sonho que não havia sido ainda realizado, que era a construção do templo. E o seu filho, Salomão, ele já havia sido ungido, condecorado rei. Salomão era o sucessor de Davi, sucessor ao trono, e estava diante dele uma grande responsabilidade. A responsabilidade de liderar o povo de Israel, liderar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus, e a grande responsabilidade da construção do templo. O texto nos mostra, nós vamos observar a seguir, a sua preocupação. O texto vai nos mostrar com respeito ao seu sonho, ao seu desejo. Mas, a princípio, nós queremos destacar aqui no texto bíblico o sábio conselho de um pai para um filho nos momentos deste. E o conselho nos diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem! Coragem, e seja homem. O versículo 3 nos diz: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andar nos teus caminhos, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que você prospere em tudo quanto fizeres, por onde queres que andares. Queridos, quantas lições nós podemos tirar deste texto tão bonito que se destaca nessa tarde. Vejam vocês, no versículo 2 do capítulo 2, Davi, ele não se preocupou consigo mesmo. Davi, ele estava preocupado com o bem-estar do povo de Deus. Davi, ele estava preocupado com o seu filho. Ele estava preocupado com o ministério do seu filho. Davi, ele não pensou no seu passado. Davi, ele não pensou no seu presente. Davi, ele não pensou no seu futuro. Davi, ele se concentrou todas as suas preocupações em relação à vida do seu filho, de Salomão. E Davi, ele fala com o seu filho, ele fala como um pai amoroso, um pai dedicado ao seu filho, um pai que queria ver o bem-estar do seu filho, mas não pôde ver, e é essa das razões em que ele deixa um conselho sábio para o seu filho. Ele exorta o seu filho a ser forte. Quando Davi está falando isto com Salomão, em ser forte, que está no versículo 2, ele está falando que Salomão ele deveria assumir uma postura de grande responsabilidade,
como líder do povo de Deus. Quando ele fala que seu filho, Salomão, ele deveria ser forte, ele está falando que ele deveria ser homem, no sentido de controlar a si mesmo, controlar o seu gênio, controlar o seu temperamento, controlar as suas ações na condução do povo de Deus. Davi, ele passa conselhos sábios para o seu filho, ele diz que ele deveria ser corajoso, acima de tudo. Neste aspecto de ser corajoso, ele não deveria aceitar suborno ou qualquer tipo de corrupção que poderia impedir um bom desenvolvimento do seu trabalho, do seu ministério, da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Confesso a vocês que quando eu estava analisando e pesquisando isso, vejo vocês que desde os tempos antigos, subornos, corrupção já existia. E Davi estava com uma preocupação muito grande em relação ao seu filho, a Salomão, para que ele não viesse a se envolver, a se infiltrar dentro desse mesmo contexto. Pois bem, parafraseando um pouquinho mais, no capítulo 2, versículo 3, em primeiro lugar, Salomão deveria ser um homem fiel e honesto a Deus. Que recomendação, que conselho. E sabe, queridos pais, queridos colegas, queridas famílias, queridos jovens, queridas crianças, a você que está nos vendo e nos ouvindo, primeiro passo, fidelidade a Deus. Primeiro passo, honestidade a Deus. Essa era a preocupação, era isto que Davi estava querendo que tivesse impregnado no coração e na mente do seu filho. Salomão, ele deveria conhecer, para andar nos caminhos de Deus, ele deveria conhecer os caminhos de Deus. Quais são os caminhos de Deus? Para desenvolver essa fidelidade. Deus deu leis a seus filhos, porque ele desejava vê-los felizes. As leis que Deus estabeleceu e que Deus passa para o seu povo e que Davi passou para Salomão, era justamente com o benefício de ver a felicidade, a alegria, a prosperidade. Se andar em harmonia com as leis do céu, o ser humano encontrará paz, encontrará alegria, encontrará contentamento, encontrará saúde, plenitude e tantas outras coisas mais se desenvolver no aspecto da fidelidade a Deus. Pelo contrário, desobediência às leis de Deus traz dificuldade, traz problemas, traz grandes provações. Por que não dizer até a própria morte? E outras coisas mais. Eu quero, nesse momento, lhe conduzir para o capítulo 3, onde nós encontramos uma parte central dessa história que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Pois bem, no capítulo 3 de 1 Reis, nós vemos aqui o seguinte, 1 Reis, capítulo 3. Salomão, ele amava o Senhor, a partir do versículo 3. Andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Olha o versículo 4. Foi o rei a Gibeon, foi Salomão a Gibeon, para ali oferecer sacrifícios. Ofereceu ali 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Interessante, no versículo 5. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu vou lhe dar. Queridos amigos, Gibeon era uma cidade que ficava mais ou menos em torno de 9,5 quilômetros de Jerusalém. Era ali nessa cidade aonde Salomão havia acompanhado o sacrifício de seu pai Davi. Era naquela cidade. Ele havia acompanhado, ele havia visto. E agora Salomão vai pela primeira vez, ele vai sozinho. E o seu objetivo ali em Gibeon era comemorar as vitórias, comemorar as conquistas que até ali já havia recebido diante do povo de Deus. Ali, em Gibeon, naquela noite, Deus apareceu a Salomão. E ali naquela noite, quando Salomão oferecia sacrifícios a Deus, a sua grande preocupação em conduzir o povo de Deus, ele implora a Deus sabedoria, ele implora a Deus entendimento, ele implora a Deus discernimento. Veja vocês que coisa impressionante, Deus aparece a ele ali, no momento de sua maior necessidade,
E Deus oferece para Salomão um cheque em branco. Salomão, peça o que você deseja. Queridos pais, queridas irmãs, queridos jovens, queridas crianças, veja que coisa impressionante. Deus antecipou a resposta. Peça que eu vou lhe dar. Você já imaginou? Você já parou a pensar? O porquê Deus oferece, o porquê Deus fala com Salomão? Peça. A minha colocação para você, meu querido amigo, querido colega, querido jovem juvenis, por que Deus disse para Salomão, peça o que você deseja que eu vou lhe dar? Será que Deus não sabia da necessidade ou das necessidades de Salomão? Deus sabia. Tá? Deus sabia das necessidades. E eu posso lhe conduzir para um outro personagem, lá em Marcos 10, Marcos 10, versículo 36 a 42. Ali nós encontramos a narrativa do cego Bartimeu, do cego. E dentro do mesmo contexto, Deus pergunta o que você quer, o que você deseja. Deus perguntou a Bartimeu isso aí. Veja vocês que Deus sabia das necessidades de Bartimeu. Deus sabia do que ele mais precisava. Deus sabia do que ele mais queria. Então veja vocês o porquê que Deus faz essas perguntas. O porquê Deus pergunta isto, o porquê Deus perguntou a Bartimeu e perguntou tantos outros mais. E agora Deus coloca também diante de Salomão, peça o que você deseja, peça o que você quer, porque eu vou lhe conceder isto aí. Deus, na verdade, estava querendo que Salomão expressasse o desejo que estava no seu coração. E expressasse não para Deus, mas que Salomão expressasse para as pessoas que estavam ali ao seu redor. Não é diferente, queridos, em relação a nós, queridos jovens, queridos irmãos, queridos colegas de ministério. A minha pergunta para você é a seguinte. Deus, nesse momento, Deus, nesta sexta-feira à noite, Deus, nesse pôr do sol, Deus, nesse momento tão especial em família, está oferecendo para você também, nesse momento, um cheque em branco. Um cheque em que tem saldo suficiente. Um cheque que já está assinado. Um cheque em que você precisa somente preencher o valor e sacar, e fazer o saque. E eu pergunto para você, qual é o seu pedido a Deus nesse momento? Qual é a sua maior necessidade? Qual é o seu maior desejo? O que você gostaria de receber de Deus nesta sexta-feira? O que você gostaria de receber de Deus nesse momento tão especial em que estamos aqui conversando e falando sobre a palavra de Deus? E você, ao analisar o texto, Salomão ele faz um pedido a Deus. E nesse pedido, conforme a narrativa do texto, ele não pede dinheiro, ele não pede longevidade de vida, ele não pede outras coisas, ele não pede nem mesmo saúde. Querido, se você analisar o texto, ele está pedindo a Deus sabedoria. Senhor, dê-me sabedoria. E veja vocês, sabedoria para conduzir o teu povo. Sabedoria para conduzir o povo de Deus, não sabedoria para conduzir a sua própria vida. Eu penso e eu creio, queridos amigos, queridos ouvintes, que este precisa ser o meu pedido. Eu creio que é este que precisa ser também o seu pedido nessa tarde. Olha, que maravilhoso é contemplar esta mensagem tão significativa, essa mensagem tão profunda para nós. Sabe, Deus, diz no versículo 5, Deus muitas e muitas vezes escolheu sonhos como método de revelar os seus céus. E nós encontramos isso na vida de vários personagens bíblicos. Hein? Quando Salomão, no versículo 7, ele expressa, Senhor, eu sou uma criança. Salomão ele estava falando, eu não tenho experiência. Eu não tenho, em outras palavras, maturidade. Quando Salomão expressa isso, Salomão está dizendo, ele está se revelando, dentro de um contexto de humildade, tendo sobre si uma grande responsabilidade diante de uma nação. Ele sentiu a necessidade divina, ele sentiu a necessidade de Deus. Em outras palavras, eu e você, nós precisamos
e devemos sentir dia a dia a necessidade de Deus. Um coração compreensivo foi o seu pedido. Eis a maior necessidade que nós precisamos ter como seres humanos. Quanto maiores as responsabilidades de um coração compreensivo, é ainda mais necessário para os dias em que nós estamos vivendo. Versículo 10, há uma palavra de efeito, que o seu pedido agradou a Deus. Seu pedido agradou a Deus. Ou seja, queridos, Deus se agrada quando o ser humano pede o que é sábio. Deus se agrada quando o ser humano pede aquilo que é bom. Ao ler a narrativa, o texto, Deus deu a Salomão não somente aquilo que ele pediu. Deus deu a Salomão sabedoria, Deus deu a ele discernimento, Deus concedeu a Salomão riqueza, Deus concedeu a Salomão longevidade de vida, Deus concedeu muitas coisas, foram muitas as bênçãos que Deus deu. Agora, queridos, eu quero fazer a menção e a conclusão desta reflexão, dizendo para vocês o seguinte: se você analisar o primeiro texto que foi apresentado, nós encontramos os conselhos de um pai a um filho. Guarda os preceitos de Deus, guarda os mandamentos de Deus, guarda os estatutos do Senhor. E quando nós vamos para o capítulo 3, o versículo 14, nós encontramos o mesmo conselho, as mesmas recomendações estão no versículo 14, só que muda o autor. No capítulo 2, o versículo 3, é Davi que está falando com Salomão. Quando nós vamos para o capítulo 3, versículo 14, nós encontramos praticamente a mesma passagem, só que muda o autor. Aqui é Deus que está falando os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos. E o mais impressionante dentro desse contexto, que quando nós vamos para Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 13, nós encontramos as últimas palavras de Salomão. Os últimos conselhos: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é dever de todo homem. Queridos, obediência e os seus resultados. Desobediência e os seus resultados. O tempo não permite a gente falar sobre desobediência. Vamos ficar somente com o conceito de obediência à prosperidade, longevidade de vida que Deus concedeu a esse sábio, o sábio Salomão. O meu desejo é que Deus possa lhe abençoar. O meu desejo é que Deus possa coroar esse dia tão especial, esse sábado que nós já estamos convivendo com Ele, lhe coroar você, a sua família, os seus filhos, a sua vida, lhe coroar com grandes bênçãos de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos e que as bênçãos de Deus repousam de uma forma profunda no seu dia a dia. Quero nesse momento lhe fazer um convite. E o convite é para falar com Deus. Quero lhe convidar para orar. Aonde você está, aonde você se encontra, você com sua esposa, você com seus filhinhos, feche seus olhinhos. Vamos orar a Deus. Nosso Pai querido, nosso Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por uma semana de lutas, uma semana de trabalho, uma semana com dificuldades, mas acima de tudo, Senhor, uma semana de bênçãos, de vitórias, de conquistas. Obrigado, Senhor. Nós estamos vivendo já os momentos felizes do Teu dia. Portanto, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos nós, todos que estamos ouvindo nesse momento. Pois nós oramos e lhe agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. A nossa família deseja a você um feliz sábado, um sábado abençoado por Deus. Um abraço e até o nosso próximo Pôr do Sol na próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.